E aí, gente? Bom, nesse vídeo eu vou dar continuidade aos exercícios de física do PAV 2019, PAV 2, tá certo? Faltam só mais 3 e nós já vamos matar isso nesse vídeo. Então, vamos começar com o exercício 32. Em grandes centros urbanos, é comum trafegar em uma rua ou avenida na qual os semáforos foram ajustados para criar a chamada onda verde, quando os veículos trafegam com determinada velocidade média. Para fazer esse ajuste, o engenheiro de tráfego precisa conhecer a distância entre dois semáforos consecutivos e a velocidade média estabelecida na via. Considerando as informações apresentadas e supondo que a distância entre dois semáforos sincronizados em uma rua movimentada de 200 metros e que a velocidade média estabelecida nessa via é de 36 km por hora, é correto afirmar que a diferença de tempo entre as sinaleiras para acender deve ser de... Bom, esse exercício, gente, ele é um exercíciozinho típico de velocidade média. Para resolver, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber qual é a formulinha, ou seja, velocidade média é a relação entre quem e quem? Entre distância e tempo, certo? Ele me deu a velocidade, ele me deu a distância e ele quer o tempo. Bom, ele disse que a distância é 200 metros. E também a velocidade, ele me deu que é 36 km por hora. Bom, aí já tem um probleminha. Por quê? Porque a minha distância está em metros e a minha velocidade está em quilômetros por hora. Eu não posso trabalhar assim. Eu tenho duas soluções, dois caminhos para seguir. Ou eu vou transformar o metros para quilômetros, ou eu vou transformar esse quilômetros por hora para metros. Como o sistema internacional é metros e é metros por segundo, a preferência sempre é ver pelo sistema internacional. Se por um acaso a gente coloca no sistema internacional e não tem a resposta, aí a gente vai para o quilômetros por hora. Mas olha bem aqui está tudo em segundos. Se está tudo em segundos, é porque ele quer a resposta no sistema internacional. Logo, é a velocidade que eu tenho que transformar. Como é que eu transformo de quilômetros por hora para metros por segundo? Eu divido por 3,6. Mas atenção, gente, esse 3,6 é uma relação entre quilômetros por hora e metros por segundo, e só. Tem gente que às vezes, tem aluno meu que às vezes quer transformar quilômetros para metros usando 3,6, não é? De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Bom, 36 divididos por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. Essa é a minha velocidade. Bom, agora é só colocar na nossa relação. Eu sei que 10 vai ser o quê? 200 divididos pelo tempo, certo? É uma continha comum. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar em x, vamos achar que 10t é 200, e aí nós vamos passar o 10 para debaixo do 200, que vai dar 20 segundos. Pronto. O tempo é 20 segundos. E acabou o exercício. Então, é um exercício simples, que só os detalhes, sempre prestar atenção nas unidades e lembrar os conceitos.
né? Qual é o conceito de velocidade média? Bom, então vamos lá. 20 segundos é a alternativa, é a letra A. Entenderam? Então agora vamos passar para o exercício 33. O exercício 33 fala o seguinte: Marina Martins venceu o campeonato nacional na categoria mini rampa infantil. Indagada sobre essa besteira de separação entre atividades para homens e para mulheres, ela responde com serenidade: acho uma bobagem, eu faço o que eu quiser. Observe a imagem da rampa abaixo e os dados a seguir para um sistema conservativo. Vamos lembrar o que é um sistema conservativo? Conservativo não tem perda de energia. Lembrando que a energia mecânica vai ser a soma da energia potencial com a energia cinética. Não tem perda de energia mecânica, tá certo? Então, por exemplo, quem sai do solo sai com a energia cinética máxima e a energia potencial zero, porque está no solo. Conforme ele vai subindo, ele vai perdendo energia cinética e vai ganhando energia potencial gravitacional, nesse caso aqui. Até que ele chega no ponto mais alto da rampa, ele tem só energia potencial. Tá certo? Então, só que ele quer, no caso B, olha lá, qual o valor que mais se aproximará da velocidade de um skatista de 60 quilos, 60 quilos é o quê? Massa. No ponto B em relação à pista. Bom, vamos lembrar, se ele está falando que ele quer a velocidade, velocidade está relacionado com quem? Energia cinética. Se fosse a altura, estaria relacionado com a energia potencial. A massa é 60 quilos. Como ele está falando com relação ao ponto B, eu vou pegar a energia cinética do ponto B, que é 500 joules. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu sei que a massa do skatista é 60 quilos. E eu sei que a energia cinética no ponto B é 500 joules. Mas como é que eu calculo a energia cinética mesmo? Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Ou, tem muita gente que em vez de falar mv ao quadrado sobre 2, fala meio de mv ao quadrado. É a mesma coisa, tá? O que nós vamos fazer? Vamos substituir o que a gente tem. A massa, não é 600, é 60. A massa já está no sistema internacional, já está em quilos. É só a gente colocar na fórmula. 500 vai ser igual a 60 v ao quadrado sobre 2. Se vocês lembrarem, a gente leu lá no exercício aproximado. Aproximado quer dizer a conta não vai dar exata, mas é o valor que a gente consegue chegar mais perto do resultado verdadeiro. Bom, vou simplificar aqui, ó, 60, vou simplificar com 2, vai dar 30. Então, eu fico com v ao quadrado é igual a 500 sobre 30. Tá, mas 500 sobre 30, eu vou simplificar os zeros e vou ficar com 50 sobre 3. 50 sobre 3 realmente não dá uma conta com o resultado exato. Mas o mais próximo que eu consigo chegar é que vai dar 16, alguma coisa. Então, nós vamos considerar o 16. Então, dá aproximadamente 16. Tá, mas isso é v ao quadrado. O nosso v vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, vai ser 4 metros por segundo. Como é que eu sei
que a unidade é metros por segundo, porque joules é a unidade no SI de energia e quilos é a unidade no SI da massa. Então, a velocidade também vai estar no sistema internacional, dentro do sistema internacional. Então, vamos ver lá qual vai ser a alternativa. Alternativa C, 4 metros por segundo. Entendido até aqui? Bom, vocês estão percebendo que aqui, nesse caso, cada exercício é sobre um assunto diferente. Vamos então agora para o próximo, para o 34. Vamos ver o que ele diz. O 34 diz o seguinte: vá de bike. Podemos usar os conhecimentos de física para entender a associação que ocorre entre a coroa e a catraca em uma bicicleta, conforme a imagem a seguir. Olha só, a catraca está aqui e a coroa está aqui. Suponha que ao associar a coroa de raio 8 centímetros com a catraca de raio 5 centímetros, a frequência da coroa é de 120 RPM. Vamos lembrar primeiro o que é frequência. Frequência é o número de rotações por uma unidade de tempo. No caso, RPM são rotações por minuto. No sistema internacional, a gente usa Hertz. Hertz equivale a dizer que é rotações por segundo. Tá bem? Pode-se afirmar, então, que a velocidade linear dos pneus nessa situação será igual a... E atenção, olha o que está escrito aqui pequenininho. Considere que o raio do pneu traseiro da bicicleta seja igual a 50 centímetros e que o π é 3. Bom, vamos pensar. Esse tipo de exercício, ele está relacionado com movimento circular uniforme. Mais especificamente, ao acoplamento de polias. Então, o que a gente vai resolver? Vamos lá. Eu sei que... O que eu sei da coroa? Eu sei que o raio dela é 8 centímetros. O que mais que eu sei? Eu sei que a frequência é 120 RPM. Isso é tudo que eu sei da coroa. Agora vamos ver o que eu sei da catraca. Da catraca eu sei que o raio é 5 centímetros e só. Não sei mais nada. Vamos colocar aqui, catraca, eu só sei o raio que é 5 centímetros. Se eu quero saber qual é a velocidade do pneu, eu vou ter que achar, na verdade, em primeiro lugar, qual é a frequência da minha catraca. Vamos só conferir os dados. O raio é 8, da catraca é 5 e a frequência da coroa é 120. Eu vou ter que achar, então, em primeiro lugar, qual vai ser a frequência da catraca. Porque se vocês pensarem, o pneu vai se mover com a mesma frequência que a catraca. A catraca e o pneu, eles estão com um acoplamento por eixo. Já a catraca com a coroa está com acoplamento por correia. E aí vamos lembrar, para eu poder calcular o acoplamento por correia entre esses dois, para achar a frequência, para depois pensar na velocidade do pneu, primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar essas unidades aqui. Eu vou passar tudo para sistema internacional. Se eu vou passar para sistema internacional, o 8 vai ficar 0,08 metros. É só dividir por 100. A mesma coisa, mesmo tipo de mudança, eu vou fazer para os 5 centímetros, que vai ficar 0,05 metros.
Agora, vamos pensar em frequência. Para passar de RPM para Hertz, eu vou usar o mesmo princípio que eu uso entre minutos e segundos. Na verdade, eu vou dividir por 60. Então, quanto que vai dar minha frequência? Minha frequência vai dar 2 Hz. Bom, feito isso, eu já tenho como achar a frequência da minha catraca. Como eu sei que quando o acoplamento é por correia, a velocidade linear de um é igual à velocidade linear do outro. Velocidade linear eu calculo por ômega vezes R. Aqui do A, tudo do A, claro, igual a ômega vezes R do B. Até aí tudo bem. Só que a gente não tem o ômega. Se eu não tenho o ômega, eu vou ter que lembrar como é que eu calculo o ômega. O ômega eu calculo por 2πf. 2πf, então vou pôr no lugar do ômega, eu vou colocar 2πf vezes o raio, isso tudo do A, é igual a quê? 2πf vezes o raio do B. Ok, agora vamos pensar em primeiro lugar o seguinte, se eu tenho 2π multiplicando dos dois lados, eu posso simplificar. Vamos substituir agora. Eu sei que o F é 0,08 vezes 2 é igual a 0,05 vezes F, certo? Vamos resolver isso aqui. Isso aqui vai ficar equivalente a 0,08 é 8 sobre 100. 0,05 é 5 sobre 100. E eu posso cortar, então, o 100 dos dois lados. Então, a mesma coisa que eu fizesse 8 vezes 2, que dá 16, que é igual a 5F. Vocês entenderam isso que eu fiz aqui? Eu fiz que 0,08, vou botar aqui no cantinho para vocês se ligarem, é 8 sobre 100. Tem que lembrar como é que eu faço para passar de decimal para fração. E o 0,05 também vai ser 5 sobre 100. Aí, se eu tenho dos dois lados sendo dividido por 100, eu posso cortar. Assim como eu cortei o 2π, se eu estou multiplicando dos dois lados, é porque eu posso cortar. Mesma coisa. Se eu estou dividindo dos dois lados por 100, é porque eu posso cortar esse 100. E a minha frequência aqui, então, vai dar 3,2 Hz. Muito bem. Mas não é isso que a gente tem que achar, né? A gente tem que achar qual é a velocidade linear do pneu. Bom, agora eu vou jogar nessa fórmula aqui. Exatamente nessa aqui. Vou apagar aqui nesse cantinho para a gente poder calcular. Eu vou jogar na mesma fórmula, só não esquecendo que nós temos que colocar com relação ao raio do pneu, que ele botou lá pequenininho, que o raio do pneu é 50. Raio, então vou botar aqui, o raio é 5 do pneu, 50 centímetros. Tem que passar para metros. Bom, 50 centímetros, passando para metros dá 0,5, certo? Então, agora vamos calcular como é que vai ficar essa velocidade linear. V é igual ômega, que de novo eu não sei,
Então, aí, aqui sim, eu tenho que botar tudo. 2π vezes o F vezes o raio. Tá, mas se eu estou calculando do pneu, eu tenho que colocar a frequência do pneu. Mas a frequência do pneu é a mesma frequência que a gente achou aqui. Porque se eles estão acoplados por eixo, quer dizer que a frequência dos dois são iguais. Olha lá, catraca e pneu, eles estão acoplados por eixo. Então, a frequência da catraca é igual à frequência do pneu. Então, vamos substituir. Aqui eu vou usar o π igual a 3. 2 vezes 3 vezes 3,2 vezes 0,5. Importante lembrar, para ajudar vocês, que toda vez que vai se multiplicar por 0,5 é como se estivesse dividindo por 2, porque 0,5 é 1 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 9,6 metros por segundo. Vamos olhar lá qual é essa alternativa. Essa alternativa é a alternativa E. Certo? Ó, presta atenção que aqui tem até inclusive em quilômetros por hora. Então, aqui vocês teriam que verificar, depois de achar tudo, pensar em qual resposta que a gente está dando. Como eu trabalhei com tudo no Sistema Internacional, a velocidade eu também estou achando com a unidade no Sistema Internacional, que é metros por segundo. Então, dá alternativa E. Entenderam até aqui, gente? Bom, então essa foi a parte de física do PAV 2 de 2019. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Inscreva-se no canal e espero pelos próximos vídeos, ok? Tchau, gente. Até lá.